Muito boa noite, professores. Como é que vocês estão? Estão tudo bem aí? Como que está sendo o dia de vocês? Está puxado? Está na correria? Bom, agora é a hora de focar, né? Vamos ter mais uma aula de inglês. Mas podem ficar tranquilos que hoje eu prometo que a aula não vai ser tão cansativa assim e acredito que seja a mais simples de todas que a gente teve, tá bom? Então fiquem tranquilos, preparem a mente aí, se acomodem, tomem aquele gole de água para dar aquela relaxada. Pegue um notebook ou o seu caderno, né, em português, pegue seu lápis para fazer as anotações e bora para cima. Antes de tudo, eu gostaria de dar as boas-vindas, tanto seja você que está assistindo essa aula presencialmente, né, online agora, né, não presencialmente, mas ao vivo, e também para você, seja bem-vindo se você está assistindo essa aula gravada, mas que acompanhou as outras aulas e está agora nessa aula de hoje. Então, antes de tudo, eu também gostaria de convidá-los a estar seguindo a página do Instagram, né, do Bizu do Precursor, que é a página aqui do nosso projeto, no Instagram, o perfil. Por lá você consegue ficar sempre ligado nas novidades. Então, sempre que tiver aula, por exemplo, as aulas de inglês que nós estamos tendo, é sempre dado no início da semana o que vai ser passado na semana inteira. Então, o que você vai ter de aula na segunda, o que você vai ter de aula na terça, na quarta, etc. Tá bom? E também não esqueçam de baixar o aplicativo do Precursor, tá? Se vocês não têm, tem aqui embaixo na descrição o link. Baixem o aplicativo. Lá vocês ficam por dentro também das novidades, ficam por dentro das aulas, conseguem ter acesso, mais informações detalhadas, digamos assim, tá bom? Mas ambos são importantes, tanto o perfil no Instagram como também o aplicativo baixado. Perfeito? Bom, agora vamos direto ao ponto, né? Vamos então agora para a nossa aula. Qual que é a aula de hoje? O intuito da aula de hoje é para mostrar para vocês como descrever coisas, né? Essa é a aula de hoje. Porque vamos supor, você está falando inglês até que razoável já, você consegue soltar algumas palavras, algumas frases pré-montadas ali, só que você não sabe ainda expressar o que você quer. Precisa disso. Você precisa saber expressar alguma opinião sobre aquilo que você está vendo, por exemplo, algum objeto, uma pessoa. E para você fazer isso, do que você precisa? Você precisa de adjetivos. Então, nada mais importante para a descrição de objetos, pessoas, lugares, etc., como o adjetivo. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, o que a gente vai ver hoje? Como descrever pessoas, coisas, lugares, né? O que são os adjetivos? Qual que é a ordem certa? Vocês sabiam que no inglês tem uma ordem certa para você falar os adjetivos? Claro, se um substantivo, né, que é o noun, ele tem mais de um adjetivo, claro. Sabia que tem uma ordem? A gente vai ver um pouquinho melhor agora. Então, what is an adjective? O que é um adjetivo? Então, por definição, como vocês podem ver, o adjetivo é uma palavra que descreve, viu? Descreve ou modifica um substantivo em inglês. Perfeito? Então, vamos lá. Ele descreve. Então, é isso que é importante se você está querendo descrever coisas, lugares, pessoas. Você tem que se aprofundar um pouco mais no seu conhecimento sobre adjetivos. Como que você vai fazer isso? Através dos flashcards, tá? Mas eu explico um pouco mais novamente, né, sobre como você pode criar flashcards um pouco mais no final da aula, tá bom? Vamos dar uma revisada melhor aqui no que é um adjetivo. Então, qual que é a função? Ó? A função de um adjetivo, ele tem três funções principais, que é descrição, comparação e posse. Para a aula de hoje, quero que foquem apenas na descrição, mas vocês têm que entender que ele tem as três formas, tá bom? Ele serve tanto para descrever, comparar, como indicar posse de algo. Então, vou ler aqui os exemplos para vocês. Os adjetivos descrevem qualidades ou características dos substantivos. Por exemplo, my dog is a friendly dog. Então, o meu cachorro é um cachorro amigável, né? Mas não tão puxado para a palavra amigável, mas nesse caso do cachorro, ele é puxado mais para o dócil, né? Então, meu cachorro é dócil, digamos assim. Então, você vê que o friendly, ele está sendo usado esse adjetivo como uma descrição daquele cachorro. Perfeito? Comparativo. Os adjetivos podem ser usados para comparar substantivos. Então, por exemplo, ó, this is the biggest building in the city. Então, esse é o maior. Então, biggest é o maior.
prédio aqui na cidade. Então, esse biggest, ele é um adjetivo também, só que para expressar uma comparação entre os outros prédios, certo? Então, ele é um adjetivo comparativo. E para indicar posse de algo também. Então, por exemplo, aqui no caso seria o possessive adjective. Então, são adjetivos possessivos. Então, alguns adjetivos indicam posse. Por exemplo, this is my favorite book. My favorite book. Your favorite book. Her favorite book. Ok? Então, tem também adjetivos para indicar posse de algumas coisas. Perfeito? Vamos lá. Então, tipos de adjetivos, como a gente estava falando, tem os descritivos, quantitativos, possessivos e demonstrativos. Faltou aqui, ó, esse quantitativo, ele também é para indicar, serve para usar como se fosse um comparativo, mas ele também tem uma especificidade, tá? Many, few, much, a little. Então, a gente tem, a matéria que eu dou geralmente é quantifiers, que se chama, que é uma aula que eu dou especificamente sobre quantitativos. Possessivos, como eu falei, e demonstrativos. Então, os demonstratives adjectives são aqueles, né? O that, this, those, these. Então, esses são os adjetivos demonstrativos para indicar alguma coisa, né? Aquilo, isso, esses são adjetivos demonstrativos. Mas, novamente, o nosso foco hoje aqui é o descritivo. Então, vamos lá. De forma geral, pessoal, eu vou mostrar, claro, no próximo slide, alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, olhando aqui, gramaticalmente, os adjetivos no inglês, ele tem que seguir uma ordem. Gramaticalmente, tá bom? Por que eu estou falando dessa forma? É obrigatório, você está falando, você vai ter que parar e pensar, caramba, esse adjetivo tem que falar primeiro. Se você fizer isso, se tiver que falar 5 adjetivos sobre alguma coisa, aí ferrou, né? Imagina, você numa conversa, você fala, não, peraí, mas esse aqui é o adjetivo tal, esse aqui fala sobre tamanho, esse aqui sobre cor, e você tenta alinhar seus pensamentos no meio de uma conversa. Então, de regra geral, você não precisa utilizar necessariamente essa ordem, perfeito? Mas utiliza como se fosse o português. O que vem na tua cabeça primeiro de adjetivo, você vai falar sobre aquele objeto. Não fiquem neuróticos com relação a essa ordem, tá bom? Com relação a essa ordem de adjetivos com umas conversas. Mas agora vamos supor, você está fazendo alguma redação, então você está fazendo algum resumo de um livro, está fazendo alguma dissertação em inglês, é interessante você saber para deixar tudo nos conformes, né? Tudo bonitinho ali. Também não quer dizer que você vai ser retirado algum tipo de nota ou se desqualificar por isso. Mas eu estou passando para vocês que existe na gramática essa questão de ordenar, né, os adjetivos, mas não é de forma geral utilizado. Perfeito? Então, quais são essas formas de utilizar, né, os adjetivos? Vamos supor que você tem, claro, dificilmente você vai fazer isso, mas vamos supor que você está falando uma frase, você vai descrever alguma coisa no meio de uma conversa, e aquela coisa que você está descrevendo tem 10 tipos de adjetivos. Está usando 10 adjetivos para descrever aquela coisa. Se você fosse organizar, o que seria primeiro seria a sua opinião. Opinion. Então, por exemplo, this is disgusting. Disgusting. Disgusting é algo que não é agradável, isso é desagradável, é ruim, nojento, em alguns casos. Então, isso é o quê? É um adjetivo? Você está dando a qualidade para alguma coisa. Só que é qualidade exatamente daquilo? Não, é a sua opinião. Porque você acha aquilo disgusting. Perfeito? Então, o primeiro ponto de adjetivo vem o opinion. Então, o adjetivo que vem em primeiro é a sua opinião sobre aquilo. Em segundo lugar, você vai falar sobre size, que é o tamanho daquilo. Então, você está falando, this book is disgusting. Is a big book. Então, você falou primeiro que ele é disgusting e falou depois que ele é um livro grande. Então, size, exatamente isso. A small, big, bigger, the biggest também é utilizado. Lembra? O biggest que usou como comparativo? Size. Perfeito? Então, opinion, size. Quality.
Aí a quality é exatamente alguma qualificação, uma qualidade daquele objeto, independente da sua opinião. Vamos supor, friendly. Friendly, aquele cachorro é dócil. Então, ele é uma qualidade daquele cachorro. Independente de se uma pessoa acha ou não. Não tem o que achar exatamente. Se eu for ver. Ele é. Quando é um fato, é uma característica, é uma qualidade daquilo, então é um quality. Quando é opinião, quando você acha aquilo, não necessariamente é. Perfeito? Color. Então, aí a gente já parte para as cores daquele objeto, tá bom? Aquele lugar. Então, quando você vai falar de cores, ele já vem na sequência de qualidade. Age. Então, perdão, gente, eu vou só inverter aqui, tá bom? Depois da quality, você não vai falar sobre as cores, tá? Você vai falar sobre o shape. The shape. What is the shape? É o shape? Tá colocando shape? Não. Isso aí foi utilizado, trazido do inglês, claro, por quê? Porque é a forma, né? Colocar em forma. Então, o que é o shape daquele objeto? Daquele object? É a forma dele. Como que ele é? Ele é chato? Ele é redondo? É esférico? É quadrado? Shape. Então, depois de quality, shape. Depois do shape, depois de você dar um adjetivo sobre a forma daquilo, aí você vai falar sobre a idade dele. Como assim idade? Quantos anos tem? Não. Se é novo, se é velho, entendeu? É nessa pegada. Não necessariamente específico. Que ele tem 13 anos, aquela mesa tem 13 anos aqui em casa. Não. Ele está falando se você é uma mesa nova, se é antiga, se é semi-usada, por exemplo, entendeu? Aí sim vocês partem para color. Feito isso, vocês vão abordar as cores daquele objeto. Origin. Então, você vai falar, depois das cores, você vai falar de onde que veio aquele objeto. Porque essa mesa aqui, ela é made in China. Então, foi feito na China. Então, já é uma parte ali da origin. Então, claro que made in China não é o adjetivo. Eles iriam falar, por exemplo, isso é a Chinese table. Então, a mesa chinesa, por exemplo, entendeu? Material, se é feito do que? É metal, wood, do que é feito aquele objeto, ou no caso dessa mesa, como eu estou descrevendo. Type, que é o tipo da mesa. Então, vai ter a descrição daqueles tipos de mesa. Por exemplo, eu estou usando mesa porque é o objeto que eu estou exemplificando. Então, tem vários tipos daquela mesa. Qual que é o tipo? E purpose, que é o propósito. Então, para que serve aquela mesa? Então, se tiver algum adjetivo que você está utilizando para um motivo, writing, por exemplo, é um adjetivo que você pode usar para purpose. Então, é uma mesa para escrever, entendeu? Então, é esse o sentido. Novamente, é obrigatório você utilizar essa ordem? Não, mas existe. Gramaticalmente existe. E é interessante vocês saberem que existe isso, tá bom? Principalmente para provinha de concurso público, provas, por exemplo, para certificação internacional. Então, às vezes, pode ter uma questão também que contenha esse tipo de pergunta, perfeito? Então, vamos de fato agora para os exemplos, né, pessoal? Vamos lá. Vou ler os exemplos aqui e a gente vai conversando sobre cada um na medida que a gente vai lendo aqui, tá bom? Então, o primeiro exemplo. I love that beautiful, big, old, green, antiquated car that always parked at the end of the street. Tem um pequeno erro de digitação aqui, porque desformatou quando eu passei, né, do meu material que eu tenho Word para esse PDF, mas em geral você utiliza sim os comma, C-O-M-M-A, comma. Comma é o que? A vírgula em inglês. Então você utiliza a vírgula para separar os adjetivos, perfeito? Não esqueçam disso. Aqui no texto ele não está com as vírgulas exatamente por um erro de formatação do meu PDF, tudo bem? Então vamos lá. I love that beautiful, big, old, green, antiquated car that always parked at the end of the street. Então eu amo aquele lindo e grande, velho, verde, antigo carro que sempre estaciona ali no final dessa rua. Então, reparem que eu usei muitos adjetivos de propósito, não que alguém falaria desse tipo, mas de propósito. Então, ali entre parênteses, né, entre chaves,
colchetes, perdão. Entre colchetes eu coloquei para vocês ali a ordem que foi usada. Então, eu dei uma qualidade, quality, ele é beautiful, size, big, age, old, color, it's green, proper, antiquity. E assim a gente formou ali a sequência completa. Tá vendo? Eu poderia falar, por exemplo, I love that big, beautiful and old green car. Poderia, tá vendo? Não mudou muito o significado da frase em si. Dá para entender? Tá ótimo. Tudo bem? Então, novamente, só estou mostrando como que existe realmente gramaticalmente falando. Mas para falar, você pode inverter, não há problemas, tá? Então vamos lá. My sister has a big, beautiful tan and white bulldog. Percebam ali. Nesse caso, eu já inverti. Tá vendo como pode? My sister has a big, beautiful tan and white bulldog. Então, nós demos os adjetivos ali de tamanho, qualidade, cor. Na verdade, duas cores, né? Até, na verdade, a gente atribuiu o tan e o white. A gente atribuiu duas cores ainda para o cachorro. Então, você pode trabalhar algumas modificações, mas tem escrito a regrinha. Eu vou ler aqui as frases só para vocês também treinarem um pouco a audição. Novamente, é interessante vocês praticarem o shadowing. Na medida que eu vou falando as frases, repitam. Repitam para estar praticando, para estarem não somente praticando listening, mas speaking, ok? Eu vou ler aqui e vou explicar um ponto importante para vocês, tá bom? Vamos lá. A wonderful old Italian clock. Novamente, again, a wonderful old Italian clock. Next, a big square blue box. A big square blue box. A disgusting pink plastic ornament. Tá vendo? Disgusting, lembra o exemplo que eu dei? A disgusting pink plastic ornament. Perfeito. Some slim new French treasures. Ok? Não lembro se é treasures que eu tinha escrito ali, pessoal, mas porque a minha barrinha de slides está na frente, tá bom? Mas vocês conseguem ler normal. Ok? Vamos lá. Então, mostrei a definição de adjetivos, mostrei para vocês também quando utilizar, os tipos de adjetivos que existem e também mostrei a ordem. E agora a gente está lendo aqui os exemplos. Qual que é o ponto importante que eu gostaria de passar? Não adianta muito eu ficar, por exemplo, enchendo vocês aqui de exemplos. Não adianta. Posso falar um monte de exemplo para vocês aqui de demonstrative, possessive. Eu posso passar vários adjetivos para vocês aqui. Cores, posso passar adjetivos de tamanho, posso passar adjetivos aqui de qualidades de alguns objetos, qualities dos objetos. Posso. Mas não adianta muito. Por quê? Porque não vai refletir em algo importante para você. Você vai absorver tudo que eu estou falando aqui e você vai esquecer amanhã. Então, ao invés de eu passar todos esses adjetivos para vocês, o que eu preferi fazer? Te expliquei o que é um adjetivo, passei alguns pontos importantes, que são as definições, os tipos que têm as variações e a ordem certa de se pronunciar. E agora eu vou passar então para vocês, em vez de eu passar vários adjetivos, eu vou passar para vocês como que vocês adquirem, tá? Como que eu vou adquirir novos adjetivos? Da mesma forma que eu sempre expliquei para vocês, para adquirir novos vocabulários. Vocês se lembram? Se vocês estão acompanhando a série direitinho, vocês lembram que desde a primeira aula eu falo para vocês fazerem o quê? Flashcards. Então, pessoal, flashcards são muito importantes para você adquirir os novos vocabulários. Não estou falando, entendam, não estou falando para vocês pegarem palavras ao vento em inglês e fazer um flashcard para estudá-las. Você vai adquirir, mas tudo bem, pode por um tempo continuar lembrando, mas você não vai praticar aquela palavra, certo? Então não adianta, por exemplo, a gente falar sobre coisas de praia, você absorver vocabulário sobre praia, adjetivos sobre praia, se você não frequenta diretamente praia muitas vezes, é aquela pessoa que vai uma vez na praia ao ano, por exemplo, foi no final de semana agora, vai provavelmente só no ano que vem,
não adianta muito você saber vocabulários desse, estudar vocabulários desse tipo agora. No começo do inglês, é interessante você estudar vocabulários que foquem na tua rotina, nos ambientes que você frequenta e também nos tipos de materiais que são. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha em um escritório, ou, por exemplo, na maioria dos que assistem, você trabalha no quartel. Uma rotina do quê? Você tem que acordar cedo, você tem que vestir seu uniforme, sua farda, tem que colocar o coturno, você tem que você provavelmente pratica um TFM, né? Você faz atividades físicas, depois você vai para a sessão trabalhar, você trabalha com coisas específicas, depois disso você sai, faz algumas coisas que às vezes é diferente de outras pessoas. Você tem sua particularidade na rotina. Pegue esses ambientes que você frequenta e utilize esses ambientes para você adquirir novos vocabulários e, por consequência, os novos adjetivos. Por exemplo, você vai estar colocando a farda. Então, você vai utilizar vocabulários de colocar farda sobre a sua farda e vai atribuir qualidades para a farda sobre o seu coturno. Está aprendendo novos adjetivos. Você pesquisou esses adjetivos? Teve um probleminha aqui no som, pessoal, no microfone, mas agora acredito que já voltou, tá bom? O que você vai fazer então? Você pegou os adjetivos sobre a sua farda, as características que você atribui à farda, ao coturno. O que você vai fazer? Você vai fazer os flashcards com relação a isso. Você pode também ler, consumir conteúdos que falem sobre isso? Sim. Então, vídeos no YouTube, por exemplo, que vocês assistem, séries que vocês gostam de assistir, peguem vocabulários e características atribuídas ao personagem da série, por exemplo. Toda vez que você for assistir aquele episódio, um episódio daquela série, você vai estar envolto com aqueles adjetivos, com aqueles vocabulários. Tudo bem? Então, essa é a importância. Esses nichos vocês têm que pegar os vocabulários e adjetivos novos. Como que você vai fazer isso, então, para adquirir agora? Você já sabe quais você tem que pegar. Tracem no papel, primeiro. Vocês vão traçar no papel todos esses adjetivos e onde que eles estão localizados, qual que é a sua rotina, onde eles se encaixam na sua rotina e vão deixar tudo pronto. Feito isso, você vai saber onde está cada um. Então, todos os dias, basicamente, você vai ver aqueles adjetivos. Então, agora, fase 2, aprendê-los. Faça flashcards. Então, o flashcard, como que funciona? Eu indico um aplicativo lá no meu Instagram, se vocês quiserem ir lá ver, dá para fazer os flashcards digitais, @teacherpeterson, lá vocês conseguem ver qual que é o aplicativo que eu indico, tá bom? Tem os flashcards digitais e tem os flashcards manuais, os físicos. Então, não importa, qualquer um que seja melhor para você, que você acha que é melhor para você, funciona da mesma maneira. Você vai escrever de um lado, num cartãozinho, a palavra em inglês e coloca uma imagem, um pequeno desenho sobre o que significa. E você vai estudar com aquela palavra em inglês, associando com a imagem, perfeito? No verso, você vai colocar a palavra traduzida para o seu idioma, no caso, o português. Por quê? Você está na dúvida, no começo, está vendo, estou na dúvida, mesmo associando com a palavra, confere. Tá, significa isso. A próxima vez você vai ver, não, eu lembro, lembrei, é isso. E quando vai fazendo sentido com a imagem que você colocou. Isso no flashcard digital funciona da mesma forma, tá bom? Então você vai adquirindo novo, vamos supor que você faça aí duas vezes, 3 vezes na semana os mesmos flashcards. Chega no final de semana, faça um teste com você mesmo. No modo físico, seleciona alguma carta e vai vendo alguma que você erra. A que você erra, você deixa para continuar estudando mais uma semana. E as demais, que você já decorou, faça um pequeno texto ou redige algumas frases que utilizem ela só para fixar mais e já pode deixar ela guardada. Separe por nichos, por temas específicos e deixe guardado para algum dia se precisar. Mas depois você vai, assim, incrementando e renovando essas palavras. O que é interessante no flashcard digital é que ele tem a opção de avaliação. Então você consegue clicar para ele te avaliar
ele vai fazer perguntas relacionadas aos flashcards que você já montou. Então, você consegue se autotestar utilizando o aplicativo, sem precisar necessariamente ter o cartãozinho físico. Perfeito? É isso, pessoal. Então, esses são os adjetivos, os tipos de adjetivos que nós temos, e também passei para vocês como adquirir novos adjetivos, tá bom? Em vez de vomitar um monte de palavras para vocês, que eu sei que amanhã vocês não vão lembrar. Então, utilizem essa técnica que eu estou passando para vocês. Eu tenho certeza que adjetivos não é o que vai faltar para vocês no dia a dia. Perfeito? Essa é a aula de hoje. A única coisa que eu gostaria de pedir novamente é sigam a gente lá no Instagram, @bisudoprecursor, e me sigam também, @teacher_Peterson. Vocês vão seguir tanto um projeto fantástico que vai te fazer crescer na vida, não somente no inglês, mas em aspectos profissionais. Vocês vão despontar no meio da multidão. E também no meu perfil você vai aprender algumas dicas de inglês e vai estar sempre ali acompanhando um conteúdo em inglês. Principalmente para você que está estudando, é importante. Você vai estar sempre na sua tela ali no scrolling, vai estar vendo algum conteúdo em inglês. Perfeito? Então, novamente, @bisudoprecursor, na descrição aqui, aplicativo.